Não é intolerância impedir o pastor de falar o que ele acha certo? Se tem alguém tentando impedir o pastor de falar de Bíblia, de falar de Cristo, de falar de demônio, de anjo, de Deus, no caso de Javé e etc., sim, será intolerância religiosa. Você não pode impedir uma pessoa de professar a sua fé, de manter a ritualística da sua fé, seja o pastor, seja o padre, seja a mãe de santo, seja quem for. Não pode. Agora, a liberdade religiosa, ela não é uma liberdade restrita. O que leva a gente a pensar sobre isso com mais cautela? O que aconteceu, inclusive, com a Record. Por quê? Você ter a liberdade religiosa não significa que você tenha a liberdade de atacar outras religiões, porque aí você interfere na liberdade da outra religião, da outra expressão religiosa. Ai, Érica, como assim? Basta a gente ter em mente que, por exemplo, a Rede Record, que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, ela fez um programa falando contra as religiões de matriz africana, demonizando essas religiões, apresentando ali uma versão, sua versão dos fatos, supostamente cristianizada e dizendo que aquilo ali era como os cristãos pertencentes a essa denominação deveriam enxergar essas religiões. Só que o que aconteceu? Ela foi processada, a Record foi processada, perdeu, porque a liberdade religiosa não significa liberdade de atacar outras religiões. Teve que produzir 4 programas falando sobre as religiões de matriz africana, mas dessa vez com o auxílio de entidades ligadas à religiosidade afro-brasileira. Isso nos mostra com clareza que a liberdade religiosa tem limite. Por quê? Porque ela não é de um único credo. A liberdade religiosa é de todos os credos, inclusive de nenhum, porque quem é ateu também tem a liberdade de ser ateu no nosso país. Então, você tem a liberdade de manifestar a sua crença, os seus credos, os seus ritos e etc., mas você não tem a liberdade, essa liberdade ela não pode ser usada para atacar outras religiões, demonizar outras religiões, porque aí você está interferindo na liberdade religiosa da outra religião. Então, se alguém diz para qualquer pastor ou qualquer líder religioso que existe um limite e, para dizer isso, usa a justiça, essa pessoa está fazendo uso de seus direitos, porque ela tem que ter a liberdade de seguir a sua religiosidade sem correr o risco de ser apedrejada na rua, sem correr o risco de ter o seu terreiro depredado, porque existe um discurso de ódio construído em cima da religiosidade afro-brasileira por algumas pessoas, alguns maus adeptos aí do cristianismo, como queira entender. Então, liberdade religiosa tem limite.